Olá, irmãos, olá, amigos, olá, senhoras, olá, senhores. Eu sou o Babá Alaomi, sou ebome, de uma casa de tradição africana, acadêmico de história, pesquisador dos cultos afros brasileiros, da pagelança e da encantaria na Amazônia. E hoje nós vamos abordar um tema muito peculiar da nossa região, muito pesquisado, muito falado, porém poucos conseguem realmente adentrar esse assunto pelo fato de estar se perdendo, pelo fato de as pessoas mais antigas, as pessoas que têm esse conhecimento estarem deixando a gente do plano terreno. Então a gente vai conversar um pouco sobre encantaria. O nosso tema é encantaria, o início de uma conversa. Eu estou aqui com alguns irmãos de santo, como Maiá Lorixá, onde a gente vai abordar o tema da encantaria. Nossa mãe, Yage de Unsu, eu sou Babá Alaomi, esse é o Thales de Airá, Luísa de Oxum, Miguel de Oxóssi e Yasmin de Obaluaê. Yasmin é Ebame, e ela é Oju, né? O Miguel Ogã, Thales Ogã e a Luísa Abian, da nossa casa de Axé. Então vamos começar agora com a Yasmin, que tem algumas perguntas feitas por tanto visitantes, pesquisadores acadêmicos e filhos de santo a respeito da encantaria. Vamos lá, pode falar um pouquinho. Bom, a encantaria é o começo de uma conversa. Nós vamos falar sobre a encantaria, seres da natureza, dimensões, difusões, seu sagrado e seus mistérios. Encantaria. O que seria encantaria na sua visão? Na minha visão, eu sinto que a encantaria primeiro é um lugar de acessar alguns mistérios, especialmente da nossa natureza, então da natureza que está fora da gente aqui, né? Então eu sinto que é uma forma de existência, mas que existe o mistério da comunicação, especialmente com os elementos da natureza e da nossa natureza amazônica aqui, né? A água, alguns animais, o tempo, a mata. Então, quando eu penso sobre encantaria, me vem muito na cabeça esse universo da natureza amazônica e qual o caminho para a gente se comunicar com esse universo. Então, sinto que a encantaria é um pouco por aí. Irmão Thales, a encantaria na sua visão? Acho que eu concordo bastante com a Luísa. Para mim, tem uma coisa também das transformações. Quando eu penso na encantaria, me remete muito a essa ideia da possibilidade de se transformar, de atravessar do mundo físico para o mundo espiritual, passar de uma forma humana para uma forma animal, quando tem um encantado, né? Para mim tem alguma coisa ali que passa pelo mistério dessas transformações, esses lugares que não são fixos e essas travessias aí entre os mundos e as formas. Mãe Rita, a senhora pode falar um pouco sobre a encantaria para nós? Sim. Encantaria, ela é uma forma de você se comunicar com os outros mundos. Então, pega um pouquinho da tua fala do Thales, né? Tá bem dentro da compreensão geral do que seja a encantaria. A encantaria é um outro mundo paralelo ao nosso. É um mundo em que seres que habitam o imaginário amazônico, né? Vivem, e quando eles atravessam os portais para o nosso mundo, eles vêm trazer o consolo, ensinar um remédio, fazer um benzimento, trazer para nós assim que dentro da natureza existe a cura, né? A cura de todas as formas que alguém possa ser curado. Bom, complementando também a fala de minha mãe, eu gostaria de fazer uma observação que eu sempre costumo dividir com os colegas, essa analogia. Todo mundo já ouviu falar nos triângulos da Bermuda, né? Ali naquela região da América do Norte, que aviões, embarcações, enfim, quase todo mundo que passa ali, acontece algum fenômeno, desaparece, some, enfim, ninguém consegue explicar de fato aquele fenômeno. Hoje, com a tecnologia, até a gente tem uma explicação que eu não concordo que seja 100% plausível, mas é uma teoria, não vamos descartar. Dentro da Amazônia é um fenômeno muito parecido com o Triângulo das Bermudas. O que acontece são pessoas, seja em embarcação, seja andando, seja em avião, atravessam um portal, né, magnético e tudo desaparece. Aquela pessoa some,
a família não tem contato, ninguém consegue rastrear, aciona as autoridades locais para tentar fazer uma busca, mas ninguém consegue descobrir o que aconteceu. Posteriormente, anos depois, essa mesma pessoa, já num plano espiritual, se manifesta ou num centro espírita ou numa casa de umbanda, alegando ser uma entidade, um encantado. O diferente do triângulo é que aqui na Amazônia, geralmente, ela se transforma em um animal espiritual. Ela atravessa o portal, ela se transforma numa cobra grande, num peixinho encantado, enfim, um pássaro. De alguma forma ela se transforma em um animal da natureza e ela fica ali naquele ambiente. Aí ela só consegue se desencantar, vou colocar assim, passar a ser espírito após uma longa jornada dentro desse planeta espiritual, né, desse ectoplasma, ali trabalhando, ajudando as pessoas, orientando, perdendo um pouco daquela revolta de você é um ser humano normal, tem família, tem a sua vida, tá num passeio, de repente some, se vê como um animal e não consegue mais falar com ninguém. Então existe todo um processo de aceitação, você aprende a lidar com os fenômenos naturais e começa a ajudar a humanidade. Por que isso acontece? Por qual motivo que as pessoas se encantam? Ninguém consegue explicar, ninguém. Tanto é que é uma coisa muito fechada. Os índios já tinham esse conhecimento. Quando os negros chegaram, né, da África, eles se encantaram, eles não sabiam também o que estava acontecendo, e aí foi juntando conhecimento espírita vindo da Europa, né, o conhecimento africano, o conhecimento indígena. A gente tem hoje a Umbanda, que aí começa a trabalhar buscando pequenos porquês e pequenas ideias do que de fato está acontecendo. E claro, a pagelança auxiliando demais nisso. A pagelança é o quê? O casamento desse fenômeno da Amazônia com o ser humano físico, o homem ou a mulher que tem mediunidade, né, pegando a orientação desses espíritos encantados para trazer o quê? Remédios, para trazer conselhos, para fazer uma oração em alguém que está muito ruim espiritualmente. Existe sim um número maciço de pessoas que não acreditam na influência da inveja, do olho gordo, enfim, da energia que a nossa mente, os nossos chakras, a nossa alma pode projetar positiva ou negativamente em alguém. Essa energia, quando canalizada num corpo físico, a pessoa adoece alguma coisa, vai ao médico, não tem solução, é justamente onde o pajé entra, onde a pagelança entra, onde os encantados vão entrar, porque eles também são energia, eles também são força, e aí a pagelância vem trazendo, não vou dizer a cura, mas a solução daquela situação inexplicável. Por que eu não posso dizer cura? Porque eu não consigo explicar o inexplicável, então eu não posso dar um nome exato ao que realmente está acontecendo naquele fenômeno ali da encantaria. Então a encantaria, ela posso dizer que ela é um mistério, é um conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo, entre plano físico, plano espiritual, sem explicação nenhuma. Parece ser uma loucura, né? Mas a encantaria é um pouco de tudo isso. E graças à encantaria, hoje nós temos o Vicky, hoje nós temos o Anador, hoje nós temos o chá de boldo, né? Hoje nós temos inúmeros chá de pariri, chá de quebra-pedra, chá disso, chá daquilo, que é a herança indígena, que são os nossos antepassados, que conseguiram resgatar esse conhecimento das ervas, das plantas, mas só conseguiu se manifestar através da encantaria, do pajé dizendo, meu filho, chá disso, chá daquilo, faz isso, aquilo outro, para conseguir auxiliar a gente na fisicalidade atualmente. Bom, eu acho que deu para explanar um pouquinho do que seria um pouco da encantaria, né, e a influência dela em nossas vidas. Babá Lucas, a encantaria se confunde com o imaginário amazônico. Sim. Quais as suas diferenças? Bom, hoje, por não ter uma comprovação científica dos fenômenos que acontecem na encantaria, a gente chama de mitologia, porque é um mito, a gente chama de conversa, de mentira, de história. Por exemplo, Matinta Pereira, mito da Amazônia, né? Mas que acontece de verdade nos interiores. Só quem vive, quem passa na pele sabe o que é esse fenômeno. Como nós aqui passamos, não muito distante, em Genipaúba, que é um interior bem pertinho, em Santa Bárbara, né? Uma manifestação que, na linguagem mais popular, chamamos de feiticeira, né? Que é uma senhora que, por algum motivo, se transforma ali em algo, um pássaro, alguma coisa, e acaba, às vezes, por estar naquele processo que eu disse de revolta, quando vem alguém da cidade, vai urinar na mata, enfim, vai jogar lixo, vai fazer alguma coisa que ela se sinta ofendida, porque a natureza
tem dono, a gente tem que respeitar, ela acaba assustando, fazendo alguma coisa ali para mandar mesmo aquelas pessoas embora. E algumas pessoas já acabam se sentindo mal, tendo dor de cabeça, náuseas. Então esses fenômenos, né, eles não são miticismo, né, eles acontecem. Onde está agora mais assim o caboclo, o pajé, o encantado com a questão do miticismo dentro da Amazônia? Está relacionado, por exemplo, à cobra grande. Para nós, né, de tradição africana e de tradição indígena, a cobra grande ela não é um mito da Amazônia, lá debaixo da Sé. Ela realmente existe, ela realmente aconteceu. No interior de Baião, uma senhora engravidou, isso acho que 300, 400 anos atrás, eu não posso dar um tempo exato de quando isso aconteceu, que a história oral ela vai perdendo um pouco desse tempo, aonde no dia da criança nascer foram 2 cobras que saíram dela. Ela pariu 2 cobras. E aí uma cobra se chamou Maria Liberato e outro Norato. Maria Liberata, ela era a parte mais negativa, ou seja, ela gostava de comer crianças, e o Norato não, ele gostava de proteger. Então comecei a tomar guerra entre irmãos na Baía de Guajará. Então o padre da época da Sé, ele começa a jogar o boi para ela, para que ela não comesse as embarcações, virasse as embarcações para se alimentar das crianças, né? E aí, coincidentemente, um fenômeno que acontece dentro da encantaria, ela se manifesta dentro das casas de santo, dentro da Umbanda, para que os nossos índios, muito mais evoluídos, trabalhassem essa consciência dela para que ela não fizesse isso. Inclusive a gente canta na encantaria, né? Vou pedir o seu auxílio para cantar a que nós chamamos de doutrina, né? A música dela dentro da Umbanda, dentro da pagelância, que é: Igarapé das armas, o reduto é meu. Igarapé das armas, o reduto é meu. Eu como, curumim, tata. Maria Liberata, cobra grande lá da Sé. Ela, curumim, né? Na linguagem tupi-guarani, criança, né? Ela gosta de comer criança. Ela se manifesta e, como o Espiritismo nos ensina, dentro da Umbanda, que nasce dentro do Espiritismo e ensina isso também, a gente começa a trabalhar essa consciência desse ser da natureza para que ele não fizesse mais isso. A Umbanda está muito ligada em evolução espiritual, não só dentro do aspecto físico, mas também do aspecto espiritual ali, das entidades que se manifestaram, que nasceram, né? Esse fenômeno, o boto, né? Que é outra cultura que a gente tem, o boto que engravida as mulheres e tal, a gente não consegue comprovar através de um DNA que aquela mulher está grávida de um boto, mas o boto, literalmente, ela teve essa visão. Se a esquizofrenia, se a alucinação, dê o nome que quiser, mas o fenômeno aconteceu, é fato. Ela engravidou, não tem ali o pai, ela estava sozinha, não tinha homens, uma casa repleta de mulheres, num rio totalmente isolado, distante, sem homem nenhum, só ela e a mãe, e de repente um homem sai da água vestido de branco, com um chapéu na cabeça, e ela fica seduzida, envolvida e engravida, né? Como comprovar isso? Como provar? E aí a gente vai ter muitas discussões, por isso que é o início de uma conversa, né? Encantaria ali, né? O início de uma conversa. Por quê? Porque a gente vai esbarrar ali a consciência do homem buscando o exato, né? A consciência do homem querendo uma comprovação científica, e a ciência e a religião, mais uma vez, batendo de frente. E a gente buscando entender no meio dessa toda essa situação que está acontecendo, né? Vamos buscar mais uma pergunta dos irmãos. Gente, podem conversar. Dê a opinião de vocês. Isso que você estava falando, porque a gente vai entendendo também um pouco dos fenômenos e da forma de existência das pessoas cotidianas, né? Porque quando a gente fala de encantaria, você está falando também do cotidiano da vida de uma mulher que é ribeirinha, por exemplo. Sim. Como que ela lida com aquele contexto social quando ela engravida do boto. Sim. Aí, então tá muito presente na nossa justo, vida, não tá lá longe, né? Não é alguma coisa que tá distante. E o legal falar sobre encantaria, porque vai fazer com que a gente busque uma consciência sobre a preservação da natureza. E quando Perfeito. a gente faz as queimadas, quando a gente joga lixo nos rios, nos nossos igarapés, a gente tá dando um tiro no pé. Fechando esses portais. E aí a gente perde uma ferramenta importante de cura, do encontro com o nosso próprio sagrado, né? Porque a natureza, vamos colocar ela como um macrocosmos, e a gente é o microcosmos, né? E a encantaria faz parte desse macrocosmo. É a natureza em si e das suas diversas formas de se apresentar. Eu lembro que a mamãe contava para vocês pequenos Do camarão. do camarão na barriga.
né? A vovó, né, no interior de Bragança, Isso. Benjamin Constant, né, no Cujubim, foi no Igarapé, no que nós chamamos de horas abertas, que é o meio-dia, meia-noite, 18 e 6 Portal horas. aberto, Portal aberto, foi pro Igarapé, saindo da escola, estudar na escola de Santa Terezinha, né? Santa né? Terezinha, E Bragança. ela, de Bragança, né? Ela vai pro Igarapé e ela vê uma batida, como se alguém estivesse lavando roupa. E ela viu uma mulher morena com o rabo, a cauda de sereia, batendo os cabelos bem compridos na tauba de lavar roupa. Quando a vovó puxa um pouquinho o mato e olha, aquela entidade sente e percebe a energia da vovó, na época uma menina, olha para ela e olho com olho, ela disse que era uma peteca de fogo o olho daquela entidade. Olha nos olhos da minha avó e a vovó desmaia, com febre já. Procuram até que encontram ela já, boca da noite, né? Lá na frente do Igarapé, queimando em febre, levaram para casa, a barriga dela começou a inchar, e nada dava resultado, chama o pajé para vir resolver essa situação. E aí ele defuma ela, vai, reza, e alcançou que ela foi malinada por uma mãe d'água preta, que estava naquele momento lavando seus cabelos. E aí ele defuma a barriga da minha avó com um tauari, que é um cigarro da Amazônia, feito do tauarizeiro, né, que é uma árvore, você tira aquela casca, e aí você põe o tabaco normal de corda envolvido naquela palha, e aí dependendo da situação, com um pouco de breu, que é uma outra árvore que solta uma resina, e aí você prepara ali o cigarro na lua, enfim, já vai entrar outros elementos da religião. E aí ela defumou a barriga dela com o maracá, ele fez a oração e puxou. E aí aparece um camarão vivo na mão dele, mostra para todo mundo ali presente e diz que ela tinha sido malinada, que aquela mãe d'água tinha colocado um camarão na barriga da vovó. Após todos ali, minha bisavó, meu bisavô, meus tios avós, todos ali viram, aí ele foi pro quintal, soprou e o camarão sumiu. E a vovó ficou bem. Aí como explicar isso para os cientistas, para os médicos, né? Tem Isso como, só você vivenciando. é só vivenciando. É complicado quando a gente fala de encantaria, um fenômeno desse, a gente conseguir comprovar. É por isso que dentro das academias ainda existe uma deficiência, algo bem pequeno ainda dentro da pagelância, porque a gente não tem como comprovar isso cientificamente, a gente não tem como dizer de fato o que está acontecendo. Isso são histórias que infelizmente ela vai estar, não acredite se quiser, né? Infelizmente vai Agora, estar assim. é muito forte na nossa região a questão de levar a criança para benzer, que a criança que está Doente, né? tá com Quebranto. aquela espremedeira, cocô verdinho, tá com quebranto, leva para benzer. Vento caído. Né? E até também uma outra questão que é bem da nossa região, antes de qualquer um de nós, não importa a religião, antes de entrar em qualquer água a gente se benze. É instintivo, acho que do paraense, O norte, né? né? Pedir licença, né? Pedir a licença, porque é algo nosso. Pedir né? licença para entrar, né? Licença no para sagrado. entrar, porque essas águas que nos cercam têm muita força, muito poder. O que é curioso também, só a nível de curiosidade, mas bem rápido, quando eu servi o Exército Brasileiro, infantaria, que eu fui para mata, na época eu ainda era aluno do NPOR, né? Os instrutores mesmo falaram: alunos, não entrem na mata assim, a mata tem dono, tem licença. Instrutores que eram evangélicos, católicos, espíritas, o Exército da região norte, que, né, os sentinelas da Amazônia, já tem essa percepção. Por quê? Já tiveram experiências, instrutores, no caso sargentos, cabos, soldados, oficiais mais antigos, que já estiveram desbravando a Amazônia, já tiveram experiências com alguma coisa diferente, né? E como é importante a gente ter um espaço como esse aqui que a gente está tendo de conversa, de registro, porque é como a senhora diz, né? É uma outra forma de existência. Como você explica para uma pessoa que não tem a quantidade de água que a gente tem? Quando vem uma pessoa de fora que olha o tamanho do nosso rio, não tem a outra margem, você não Nós enxerga. somos abençoados, porque nós temos lugares ainda na natureza intactos, ou que pelo menos o ser humano, os homens, eles conseguem viver com respeito, né? Respeitando a natureza. Tem muito interior aqui no Pará que a gente sente. A energia. A região do Salgado, região Bragantina, é ponta de encantaria. Sim. Total respeito. Total respeito. A Juruteua. A Juruteua. Marajó. Marajó. Marajó, a origem da nossa família. É. Né? Meu bisavô pajé, meu avô pajé, minha mãe, nessa árvore genealógica, e todo mundo descendendo do Marajó.
né? A Yasmin vindo com as pessoas tanto de Boa Esperança quanto do Marapanim. Vocês interior, também, né? Vocês, Marajó. Tapajós. Acho que Maranhão. Aí o povo vai se encontrando. Tem uma Vamos, coisa Henrique. assim que me chamou a atenção, assim, até para compartilhar um pouco dessa diferença, né? Quando tu falas assim de a ciência, a religião, às vezes esse conflito, né? E é interessante pensar assim, por exemplo, a ciência, se a gente pensar na ciência historicamente como uma produção do ser humano, ela é branca, ela é ocidental. E o paradigma da ciência moderna, que é a ciência que a gente conhece hoje, que ela é maravilhosa, vai dar pra gente a vacina. Sim, a ciência... Super importante. Permite que a gente esteja gravando isso aqui. Sim, a Mas ciência o paradigma da ciência é o domínio da natureza, é o controle da natureza, para que a Justo e natureza perfeito. possa servir ao ser humano. Só que o que a gente está trazendo aqui dentro dessa conversa é o inverso, é dizer assim, não, essa natureza aí tem dono, então tem uma sabedoria, tem um conhecimento que está aí que não é o ser humano. Então como é que eu converso com isso? De repente a encantaria é exatamente esse lugar onde a gente está no trânsito, né? E eu fico lembrando um pouco de amigos, né? Porque tive a sorte grande, né, nas Vacas Gordas de ter estudado com bolsa na França e depois recebi em alguns momentos alguns amigos aqui que estão acostumados a fazer trilha, entrar em coisa e vinham aqui e queriam entrar no mato assim. Mas assim, com essa coisa de que eu quero ver a floresta, e essa coisa nossa, não, calma amigo, como se você vai entrar assim, peraí, não pula ainda, não, calma assim. Tem que Vamos pedir saber o que licença. é isso, entra, menino. Cobra E grande. tem uma doutrina de Cabocla Jurema que fala, né? Entrou na mata sem pedir licença e a Cabocla Jurema não lhe deu agô. Agora é licença. A Agora- mata virgem, ela tem seus orixás e a Cabocla Jurema veio aqui pra trabalhar. E assim vai. Dividindo aqui as nossas experiências, nossas vivências sobre de como a encantaria está presente em nossas vidas, mas para ficar mais claro, de que forma, Mãe Rita, a encantaria está presente em nossas vidas? Bom, mais uma vez falando da nossa região, isso é cultural nosso, tá? Esses saberes, hoje em dia se fala muito nas farmácias vivas, né? Que é ter as ervas medicinais no quintal de casa. Então eu acho que a encantaria está nesse conhecimento da fitoterapia, por exemplo, em que existe desde 2006 uma portaria do governo federal que autoriza alguns atendimentos e estudos no SUS, tentando resgatar esses saberes populares, envolvendo as ervas medicinais, homeopatia, fitoterapia, massoterapia, acupuntura e etc. E para mim isso é fantástico, porque a gente vai resgatar e registrar muita coisa que pode salvar a vida de alguém, Sim. né? Um banho, um escaldapés, um cataplasma, né? A ciência da saúde, ela precisa ser melhor valorizada em relação a cada região, tá? E a gente não tem que ter vergonha da nossa raiz, ao contrário, vem pessoas de fora pesquisar, vem pessoas de fora conversar com os nossos mais velhos para aprender com eles, e aí a gente vê às vezes pessoas jovens que não querem o aprendizado, ou tem vergonha de dizer que tem uma raiz indígena ou cabocla do ribeirinho. Não, você tem que sentir mesmo esse empoderamento, ser feliz de ter essa ancestralidade e essa medicina da floresta que está sendo difundida no mundo inteiro. Sim. Baba Lucas, comente sobre a encantaria nos templos sagrados. Perfeito. Hoje, os tambores de Mina, né? Quando fala de templo sagrado, a gente vai ter várias religiões. Mas eu vou começar com a África, né? Com a Umbanda e com o tambor de Mina, que tem esse link com a encantaria mais evidenciado.
Na ótica da Umbanda, a Umbanda ela é a encantaria aqui no norte, que a Umbanda eu costumo dizer que é um imã do bem. Ela nasce no espiritismo, mas ela puxa tudo que fale de amor, que fale de respeito, que fale de união, que traga o nome de Deus, do grande arquiteto do universo. Aí ela vai buscando, ela vai puxando, a Umbanda faz isso. E como chegou no norte do nosso país, o que tem no norte? A encantaria. Nasce dentro da Umbanda, a pagelância, nasce dentro da Umbanda, a encantaria. Então, onde é que a gente vai encontrar a encantaria? Dentro do terreiro. Quando você vai tomar um passe e quem se manifesta é a Buiuna. Quando você vai tomar um passe, quem se manifesta? A Cabocla Mariana, a Arara Cantadeira. Quando você vai tomar um passe, a Dona Jarina, que também é uma cobra. Aí vai ter a nossa onça, que é a Mãe Erondina. E assim a gente vai ter várias manifestações dentro do tambor de mina, com os caboclos que são encantados, e dentro da encantaria também com a Umbanda, a pagelância. Quando eu vou dizer sobre nos templos sagrados, a manifestação da encantaria, eu vou ter muito mais aqui no norte. Aí entra a questão da cultura. Quando a própria religião, já de tradição europeia, ela entende a cultura, a região que a gente vive, e ali o sacerdote, ele autoriza que aqueles filhos, aqueles fiéis, aqueles membros, tomem, né, um remédio natural. Quando o próprio sacerdote, ele identifica naquela pessoa, na energia dela, que o que ela tem não é material e sim espiritual, e ele faz uma espécie de passe, ele ora em cima dela, ele põe a energia dela. Isso tem tudo a ver com a encantaria. Ele põe a mão em cima daquela criatura, daquela pessoa, e ele começa a orar, ele se concentra para buscar a energia do sagrado, e aí quando ele faz isso, ele está onde? Ele está no norte, ele está na Amazônia. E o que liga a gente ao Criador? É a natureza, é fato. Que chega ao Pai é a natureza. A natureza é a criação de Deus. Tudo tem vida. Como explicar o ar? Como explicar a água? Como explicar a natureza? Não tem como. E o que faz a gente viver é a natureza. E o que dá vida à natureza, a fonte é Deus, é o Criador. Então, quando eu quanto ser humano, quanto médium, quanto sacerdote, busco a força no sagrado para fazer a oração, eu vou me conectar com a encantaria, porque eu estou no norte, é fato. Eu vou buscar Deus através, é uma escala. Fecho meus olhos, me concentro, pé no chão, peito cheio de ar, já estou me conectando com natureza. Natureza me projeta para o sagrado manda energia e eu transfiro para aquela pessoa. Encantaria em todos os templos sagrados. Não tem como fugir. Perfeito. Mãe Rita, comente sobre o sagrado da encantaria amazônica, suas riquezas e dimensões. Bom, a gente vai ter que destacar algumas coisas porque é gigante, né? Sim. Sim. É gigante. A encantaria, sagrado, a gente vai se reportar. Mais uma vez, eu vou enfatizar que encantaria é cura. Tanto é que em algumas correntes se chama vamos fazer a cura. Aí dentro dessa encantaria nasceu muitas formas de se desenvolver esse sagrado. O daime, a ayahuasca, porque é algo terapêutico, medicamentoso, e quem vai por essa vertente tem que deixar isso bem claro, para não haver exageros, tá? Acho que é por aí que você perguntou, né? Sim. E aí existe também a cura através do canto sagrado, a musicoterapia. Quando eu vou fazer uma cama de ervas para deitar um filho, ou para esse filho receber uma cura, é uma outra forma de trabalhar. Ou quando eu levo ele para dentro de um igarapé, é outra forma de trabalhar esse sagrado da encantaria. Então vai depender muito da orientação que a gente recebe dos mentores espirituais. Maracá, né? Maracá, a fumaça do tauari ou do cachimbo, o uso do marafo, né? O uso até mesmo da queima de flores desidratadas. Então depende muito do que a gente vai fazer. O sagrado da encantaria é o resgate do ser humano, é o resgate desse viver em harmonia com a natureza, e é também uma preparação para o amanhã. Eu consigo vislumbrar o amanhã. Todo mundo aqui passando no jardim, você vê o encantado passar. Todo mundo vai ter esse poder de enxergar o que ainda hoje está um véu cobrindo isso tudo. A gente está caminhando para isso. Mãe, posso fazer uma pergunta? Qual que é a principal diferença quando eu falo, por exemplo, de um
de um caboclo que está trabalhando com cura e de um caboclo encantado trabalhando com cura. Quer responder? Posso responder. Depois eu complemento. Tá. Existe o caboclo e existe o encantado. Lembra do processo que eu falei sobre a questão de você se encantar e aí tem um processo de revolta no início, não é todos, mas uma grande maioria. Vamos pensar assim. A Luísa decidiu ir em Alter do Chão, conhecer o nosso Caribe da Amazônia. Deu um mergulho às 17h58 ou 59. Antes dela voltar, 18 horas abriu o portal. Quando ela volta, ela já não está mais na fisicalidade, ela já está no espiritual. Caramba, todo mundo chama, todo mundo, a cobra grande levou, um bicho comeu, a correnteza busca, ninguém encontra. E aí quando ela se vê, ela é um peixinho. E aí a Luísa passa toda aquela questão de ira e tal, aí vem o mentor espiritual, começa a trabalhar contigo, e aí você começa a trabalhar no terreiro. Quando você manifesta no terreiro, que você já aprendeu como ajudar as pessoas, já está ali há 50, 100 anos como um peixinho encantado, você já aprendeu muita coisa, você é um encantado ajudando. A Luísa começou a trabalhar, trabalhou bastante e ela conseguiu se libertar de ser um peixinho. Agora a Luísa é só o espírito, não tem mais a matéria se foi. O espírito ele é eterno, é fato isso. Pra gente, né, que acredita em espiritualidade, respeitando, claro, a opinião de todos. Mas pra gente é fato que o espírito é eterno. E aí a Luísa não é mais peixe. Ela já tem um conhecimento, ela deixou de ser encantada, ela passa a ser agora uma cabocla. Ela vai representar, por exemplo, o nome de Cabocla Mariana. Aí você baixa no terreiro, uma falangiária de Mariana, trabalhando como Dona Mariana, e aí você hoje é uma cabocla. Você não é mais uma encantada, mas é uma cabocla que foi encantada. Então qual é a diferença do encantado e do caboclo? É o processo que ele se encontra. Evolutivo. Início, meio. Qual dos dois ele está? E o objetivo comum de todos é a caridade. É a caridade. Quando a gente vai se libertando dos preconceitos, dos tabus, das crenças que falam muito sobre isso, limitantes, a gente vai vendo que coisas que a gente sofria muito, brigava muito, não são tão importantes assim. O importante é a contemplação a Deus, é viver em harmonia com um todo, com todo mundo. E ajudar aqueles que estão precisando de ajuda. Mas geralmente a gente traz em nós uma carga da ancestralidade muito forte. Por isso a gente precisa trabalhar muito a gratidão aos nossos antepassados. E assim, para que a gente possa ter uma vida e as nossas próximas gerações também mais leve. Também complementando a pergunta e a fala da mamãe, a questão do estado encantado, do estado caboclo, no início o que te impulsiona a querer trabalhar dentro da Umbanda como encantado é a libertação do peixinho. Não quero ser mais peixe, eu quero ter a liberdade de voltar a ser um espírito, encontrar minha família no plano espiritual. No início, isso é a lenha para te trabalhar, é o que te impulsiona. Quando você consegue alcançar a evolução, ou seja, você já começa a ajudar as pessoas por amor, independentemente se tu é peixe ou não, é geralmente quando você tira essa roupagem de peixinho, aí você já está livre. Aí você já tem a liberdade de ascender, de subir, de encontrar sua família. Mas o seu amor pela medicina espiritual é tão grande que aí você diz, não, em outra oportunidade, quando eu tiver merecimento, eu visito minha família, mas eu quero ficar aqui trabalhando, eu quero ajudar as pessoas. Eu peguei amor de estar trabalhando dentro da Umbanda. E essa tua fala me fez lembrar a história de um mentor espiritual do José Amaral Duque de Larena. É ele mesmo. ele era mentor do meu avô, bisavô deles, de vocês, né, Aitsuero, e ele tinha uma responsabilidade de doutrinar os filhos de santo na casa. E ele contava que ele era um duque, filho de uma família nobre. França, gente. França, né? Era. Lorena em França? Parece que é, né? França. E aí, uma escrava se apaixonou por ele. Mas ele era muito novo. Tinha 15 anos, né? E ele não correspondeu a esse amor. Ela, com raiva, encomendou um feitiço. E aí, nessa magia bem pesada, ele foi transformado numa cobra. E se escondeu num poço que tinha no laranjal da propriedade da família. A mãe e o pai ficaram muito tempo procurando, eles enlouqueceram, morreram por conta disso.
E depois de muitos anos, ele Trabalhando, né? Trabalhando. Quem foi Mentor. o mentor dele foi Santa Bárbara. Então ele tinha um amor muito grande, tem, né, por ela. E ele foi uma das primeiras entidades que vinham na corrente de cura do meu avô, logo no início, né, da missão dele. Tô E falando de 46, 48, 50, de 1946 ali, nós estamos nesse período do meu bisavô, né? E aí ele cantava assim: vocês me chamam Currupio, mas eu sou José Amaral. Eu moro ali embaixo, no poção do Laranjal. Era como ele se apresentava quando ele baixava na corrente de cura de Pena e Maracá. Currupio porque as pessoas, quando enxergavam a cobra grande, sentiam arrepio no corpo, pavor, terror. E a linguagem do Brasil colônia, né? Currupio. Sentia um currupio no corpo, né? Que então é o período ele dele. foi explicando. As doutrinas, elas contam passagens dessas entidades, né? A doutrina é isso. É que nós chamamos de fundamento dentro da nossa religião. O caboclo veio, cantou e deu seu fundamento. É que na doutrina, na música dele, ele vai contar passagens históricas dele quanto vivo, né? O fenômeno da natureza que aconteceu com ele para ele se tornar um encantado. Hoje, aonde ele está morando, quem é o mentor espiritual e qual o propósito dele, o que ele veio fazer em terra. Esse é o fundamento de uma verdadeira doutrina dentro da nossa religião, dentro da nossa fé, né? Agora não pensem que, será que essas entidades roubam as crianças? Por que Deus permite essa encantaria? Tem todo um porquê. Assim como existem as guerras, as pandemias, faz parte, infelizmente, de uma forma dolorosa de evolução. Verdade. Às vezes a gente ainda precisa passar por isso. Mas a gente pede muito a Deus, o Todo-Poderoso, compassivo e misericordioso, que Ele vá libertando a humanidade, a gente consiga alcançar essa paz. Que todos nós buscamos, é isso, é paz. Irmão Thales, você tem alguma pergunta a fazer? Eu fiquei com vontade de ouvir um pouco mais de Gente, doutrina, uma- porque foi tão bom, não conheço. Tem uma doutrina que eu, quando eu escutava, eu chorava muito. Porque eu ficava imaginando quanto mãe eu ficava sofrendo, né? Mas depois eu entendi. Meu pai explicava muito bem isso pra gente, meu pai José. Então é aquela assim: Campos Cajueiro é onde eu moro, debaixo dele é o meu dormitório. Se papai chora, mamãe se maldiz, por causa dos seus filhinhos que nos campos se perderam. Foram duas crianças, casal, né, gêmeos, que se perderam nos campos dos cajueiros. E se encantaram. E aí ele conta, né? Eu, aproveitando, desculpa, né? Ele é que vai vindo as intuições e a gente vai querendo dividir. Quando meu avô, no caso o seu pai, veio a desencarnar... Eu já ia pedir pra senhora cantar. O que aconteceu, né? Amanheceu o dia, ele estava hospitalizado e eu acordei com uma doutrina, porque meu avô era pajé, essa era a raiz dele, a encantaria. Que ela muita é assim, honra, né? Muita honra. Eu acordei com essa música na cabeça, dizendo assim, né? Tomando banho embaixo da verde rama, papai, mamãe, todos me chamam. Era um menino que estava tomando banho embaixo de uma verde rama. E aí ele entrou no portal e ele começou a ouvir o pai e a mãe chamar. Mas eu não sei a qual é que eu atendo. Ele estava em dúvida. Ele tinha a oportunidade de voltar para a fisicalidade, porque o portal ainda estava aberto. Ou se ele ficava na encantaria, né? Qual dos dois? Mas eu não sei a qual é que eu atenda. Igarapé das Armas é minha fazenda. Ele escolheu a espiritualidade. E aí o meu avô, ele tinha uma possibilidade pelos médicos de ficar entre nós, porém, devido às questões físicas do corpo, o AVC, ele ia ficar dependendo de nós. E era uma coisa que meu avô não ia querer de jeito nenhum. E eu entendi que foi uma opção do espírito dele a deixar aquela matéria e nos auxiliar só no espiritual. E eu entendi a mensagem naquele dia. Aí eu fui para o hospital visitar, e isso era de manhã que eu acordei, quando foi às 14 horas ele veio desencarnar. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E ele ficava, né? A família, mas eu não sei a qual é que eu atendo. Aí ele me diz, né? Igarapé das Armas é minha fazenda. Aquilo foi um sinal do meu avô para mim
Isso foi incrível, uma experiência única aos 17 anos de idade. E ali foi muito bacana isso, eu entendi o que estava acontecendo com ele. E foi um processo, lógico, dolorido perder alguém, mas ao mesmo tempo de aceitação por toda a história dele aqui com o estado do Pará, com o município de Ananindeua, né? Enfim, todo um legado de família hoje também, né? E aí a gente vai, né, chegando ao fim e a gente vai cantar uma doutrina assim. Imarajó Açu, Igarapé Mirim, peixinhos encantados, mestre Jacundaí, peixinhos encantados, mestre Jacundaí. Salve a nossa encantaria, viva a Amazônia, Viva! Viva o povo tradicional, povo da Amazônia, a encantaria, né? E Marajó-Açu, a nossa raiz, né? Que seja cura do que mundo seja todo. cura, né? Que Deus, seja. o grande arquiteto do universo, nosso Criador, possa, através dos nossos encantados, iluminar a mente de um cientista para a gente ter a cura desse período que a gente está vivendo de pandemia e mais uma vez a gente sair abençoado, né? Que Deus perdoe a gente e a gente consiga evoluir e entender as mensagens dos espíritos, né? Do mundo espiritual, do que a gente está atravessando. Né? Então, aqui fica o nosso agradecimento. Espero que a gente possa, de alguma forma, ter contribuído para vocês que vão assistir o nosso trabalho, o nosso vídeo. Tentamos fazer de uma forma bem natural. Não teve ensaio, não teve nada. Aqui a gente está deixando acontecer como deve acontecer. E aqui eu agradeço, né, a Iaê Gilaie, a Oju de Oiá, de Ubaluaê, da casa, Yasmin. Agradeço Iá Gedeonsu, mãe Rita, minha mãe, meu irmão Thales de Airá, né, minha irmã Luísa de Oxum, o herezinho aqui, Luiz Miguel de Oxóssi, Ogan Alabê, que é o Ogan Alabê, é o responsável por tocar os atabaques. E agradeço a vocês pela oportunidade de deixar a gente dividir com vocês as nossas experiências, um pouquinho do nosso conhecimento. E peço mais uma vez aos nossos guias, a encantaria que abençoe todos nós. Gratidão, axé, gente, Axé. axé.